Olá, ouvintes do canal A Histórias da Bíblia. Hoje, vamos embarcar em uma viagem pelo tempo para descobrir a fascinante história de Israel e desvendar os mistérios de sua escolha por Deus. Prepare-se para uma jornada de fé, obstáculos, redenção e, mais importante, para entender o que podemos aprender com a trajetória deste povo. Caríssimos ouvintes do canal A Histórias da Bíblia, mergulhemos mais profundamente no incrível início da sagrada narrativa de Israel. Imagine um universo recém-criado, repleto de beleza e harmonia, onde cada estrela no céu, cada grão de areia na terra, foi moldado pela mão do Divino Criador. Nesse cenário, Deus, como um artista que escolhe sua tela, decidiu iniciar uma história que iria mudar o curso da humanidade. Eis que surge Abraão, um homem entre tantos, mas destinado a se tornar o pai de muitos. A aliança feita com ele foi mais do que uma promessa, foi a fundação de um plano mestre. Ao lhe prometer uma descendência tão vasta quanto as estrelas do céu, Deus estava revelando um vislumbre de sua grandiosidade e fidelidade. Mas por que Abraão? Por que Israel? Meus amigos, por baixo dos céus estrelados. Deus queria pintar um quadro impressionante do que significa ser escolhido e amado por ele. Israel não era meramente um povo eleito baseado em méritos ou força, mas um veículo para demonstrar até onde vai o amor de Deus. E como esse amor pode transformar falhas humanas em radiantes manifestações de graça. No coração dessa escolha está o caráter imutável de Deus, um caráter que anseia por relacionamento, comunhão e, acima de tudo, pela redenção de seus amados. A escolha de Israel é um indício do seu desejo universal de alcançar cada um de nós nesse vasto mundo que ele criou com palavras de esperança e atos de salvação. Amados ouvintes, ao ponderarmos sobre a promessa feita a Abraão, lembremo-nos de que Deus não apenas promete, mas ele cumpre. E mesmo quando falhamos, seu plano não falha, pois ele nos escolheu para que, através de nossa restauração e história de vida, possamos refletir sua luz e amor. Este é um convite à reflexão: como pode a nossa vida refletir o amor e a promessa de um Deus que escolheu um homem sob as estrelas para dar início a uma história que ainda é contada e vivida hoje por nós? Que possamos viver inspirados pela magnitude desse amor divino. Continue conosco nesta jornada pelas páginas da Bíblia e pela história que ainda pulsa em nossos corações. No canal A Histórias da Bíblia, cada história é um passo a mais na compreensão do amor inabalável do nosso Criador. Até a próxima história, e que ela ecoe em nossas vidas como as promessas feitas sob as estrelas. Abramos um novo capítulo em nossa reflexão, adentrando a tessitura histórica de Israel, o povo chamado para ser uma luminescência em meio às trevas, um farol de esperança e retidão, iluminando o caminho para as nações. Esta vocação divina não veio sem imensas responsabilidades. Ser a luz das nações significava viver à altura dos preceitos e da intimidade oferecida pelo Criador. A jornada de Israel é marcada, certamente, pelo esplendor dos atos divinos. Quem poderia esquecer o épico momento em que as águas do Mar Vermelho se ergueram como muralhas de proteção, permitindo a passagem de um povo fugitivo rumo à liberdade? E, aos pés do Monte Sinai, a realidade do divino desceu aos terráqueos em fogo e trovão, um espetáculo inesquecível da presença de Deus. Aqui, porém, está a grande virada da narrativa. Embora cercados por sinais e maravilhas, os israelitas, seres humanos com a complexidade e a fragilidade que nos são característicos, muitas vezes tropeçaram em sua missão. A memória dos milagres passados se esvaneceu em face das tentações momentâneas. Como um espelho da condição humana, eles se desviaram, procuraram na construção de ídolos a segurança que apenas a confiança em Deus poderia verdadeiramente proporcionar. O ciclo de esquecimento e rememoração dos mandamentos amorfos não era por falta de amor ou carinho divino, mas sim pela tendência humana de buscar no tangível e imediato algo que somente o eterno e intangível pode satisfazer. Os ídolos representavam a busca daquele povo por algo palpável, enquanto o que lhes era pedido era uma fé resoluta na promessa e no invisível. Cada desvio de Israel é como um reflexo das nossas próprias falhas. Visto sob essa luz, a história de Israel se torna nossa também, uma alegoria do caminho que cada um de nós trilha, entre a memória e o esquecimento, entre a fé e a dúvida.
Contudo, a narrativa de Israel não é apenas uma história de falhas, é também uma crônica de redenção e renovação. É a história do amor divino que não desiste, que continua a chamar seus filhos errantes de volta ao caminho, uma história que convida à introspecção, como nos vemos na caminhada deste povo. E como nós, mesmo vendo sinais de divindade em nossas vidas, continuamos a buscar nossos próprios ídolos? Convido vocês a refletirem sobre a própria jornada, iluminados pela história de Israel, com a esperança de que, apesar dos desvios, possamos retornar ao caminho e cumprir nosso papel de ser luz em um mundo que tanto precisa dela. Será que estamos prontos para viver essa luz das nações em nossas próprias histórias? Nos vemos no próximo capítulo deste percurso, aqui no espaço de imersão e reflexão das histórias da Bíblia, onde o passado reverbera com lições para o presente e sinais para o futuro. Ao contemplarmos as páginas da história de Israel, somos levados a confrontar não apenas os feitos grandiosos e as transgressões cometidas por esse povo eleito, mas também a nos questionar sobre a natureza humana e sua inclinação em desobedecer aos mandamentos divinos. Por que, de fato, Israel desviava-se com tanta frequência? Por que sucumbia aos apelos dos ídolos e das paixões terrenas? A resposta para tais indagações parece ecoar através dos tempos, alcançando nossos corações e mentes contemporâneos. A desobediência de Israel não é apenas um capítulo remoto da história, mas um espelho que reflete a eterna batalha travada em cada alma humana e a luta entre seguir o chamado da luz e ceder às trevas sedutoras do imediato. Nesse embate ancestral, percebemos que a natureza humana, em sua essência, permanece inalterada. As mesmas fragilidades e tentações que assolavam o povo hebreu há milênios ainda nos desafiam nos dias de hoje. A busca incessante por gratificações instantâneas, a sedução das promessas efêmeras e a miragem de soluções rápidas e superficiais continuam a nos afastar do verdadeiro propósito que nos foi designado. Entretanto, é nesse cenário de conflito interior e insatisfação perpétua que se revela a magnitude do plano divino. Um plano cuja abrangência transcende a compreensão humana, abraçando todas as dores e alegrias, todas as quedas e redenções. O plano de Deus não se restringe às limitações do tempo e da visão humana, é um desígnio grandioso, tecido com fios de misericórdia, graça e amor incondicional. Assim, diante de nossas próprias batalhas internas e das intermináveis oscilações entre a luz e as sombras, somos convidados a vislumbrar um horizonte mais amplo, onde cada desvio e cada retorno contribuem para a trama maior da existência. Nos momentos de desobediência e queda, encontramos a oportunidade de aprender, crescer e nos reconectar com a essência divina que habita em nós. Que possamos, ao contemplar a saga de Israel e suas vicissitudes, enxergar em cada episódio uma reflexão de nossas próprias jornadas. E que, ao reconhecer a ação do plano principal de Deus, possamos encontrar conforto e inspiração para seguir adiante, confiantes de que mesmo em meio às nossas fraquezas, há uma promessa de redenção e renovação aguardando por nós. A figura de Jesus Cristo surge como o ápice desse plano divino, como a manifestação suprema do amor e da redenção prometidos desde tempos imemoriais. Descendente direto de Israel, ele não apenas veio para restaurar a honra e a posição de seu povo escolhido, mas para estender a mão da salvação a toda a humanidade, independentemente de raça, etnia ou origem. Em seu nascimento, vida, morte e ressurreição, Jesus encarnou a plenitude do propósito divino, revelando-se como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seus ensinamentos e exemplos, ele demonstrou a universalidade da mensagem de amor, perdão e graça, rompendo barreiras e preconceitos para alcançar a todos os corações sedentos de redenção. Ao cumprir as promessas feitas a Abraão e aos profetas do Antigo Testamento, Jesus não apenas confirmava a fidelidade eterna de Deus a seu povo, mas inaugurava uma nova era de reconciliação e restauração para toda a criação. Sua vida não se limitou às fronteiras geográficas de Israel, mas ecoou por todo o globo, alcançando as mais distintas culturas, línguas e tradições.
Na cruz, o sacrifício supremo de amor, vimos o ápice da graça divina se manifestar de forma inigualável. Ali, naquele ato de entrega e redenção, todas as promessas se cumpriram, todos os pecados foram perdoados e toda a humanidade foi convidada a participar da obra redentora de Cristo. Assim, em Jesus, contemplamos não apenas a plenitude das promessas divinas, mas a revelação do caráter compassivo e misericordioso de Deus a todas as nações. Sua mensagem transcendeu as fronteiras étnicas e religiosas de seu tempo, apontando para uma verdade maior, a de que em Cristo, todos somos um, todos somos amados e todos somos convidados a participar da comunhão de graça e perdão que Ele nos oferece. Que, ao olharmos para a figura de Jesus Cristo, possamos enxergar não apenas um Mestre e Salvador, mas a expressão máxima do plano divino de redenção e restauração para toda a humanidade. E que, ao aceitarmos seu chamado de amor, possamos experimentar a plenitude da graça e da salvação que Ele gentilmente estende a cada um de nós. Quando contemplamos a história de Israel, vemos refletida nela não apenas a jornada de um povo específico, mas sim a trajetória da humanidade como um todo. Somos todos, de alguma forma, como Israel, escolhidos por Deus não por nossa perfeição, mas sim pela graça e pelo amor incondicional que Ele nos dedica. Em meio às nossas imperfeições, fraquezas e desobediências, somos lembrados de que a misericórdia de Deus é inesgotável e seu perdão é infinito. Assim como Israel experimentou a fidelidade e a paciência divinas ao longo de sua história, também nós podemos testemunhar o mesmo em nossa própria jornada. É na relação de amor entre Deus e seu povo escolhido que encontramos um reflexo do cuidado e da bondade que Ele nos reserva a cada dia. Mesmo quando nos desviamos do caminho, mesmo quando falhamos em cumprir nossas promessas e compromissos, Deus permanece fiel, estendendo-nos a mão da reconciliação e da restauração. A conclusão a que chegamos, ao contemplar essa verdade profunda, é a de que somos amados incondicionalmente por um Deus que transcende nossa compreensão e nossas expectativas. Sua escolha por nós não é baseada em méritos ou virtudes próprias, mas sim em seu amor eterno e imutável. Somos convidados a refletir ao mundo não nossa perfeição, mas sim a perfeição do amor divino que habita em nós e que se manifesta em nossas ações e escolhas diárias. Portanto, que possamos aprender com a história de Israel a humildade de reconhecer nossas fragilidades, a gratidão de celebrar a graça divina que nos sustenta e a coragem de seguir em frente, confiando no perdão e na misericórdia de um Deus que nos ama incondicionalmente. Que a história de Israel não seja apenas um relato do passado, mas sim um lembrete constante de que somos todos amados, todos perdoados e todos chamados a manifestar o amor perfeito de Deus em nossas vidas e em nosso mundo. Obrigado por ouvir, e até a próxima história aqui no canal A Histórias da Bíblia. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que alimentam a alma e nos conectam com o extraordinário plano de Deus para nós. Deus abençoe a todos vocês.